É sobre decisões que eu quero te ouvir agora, não sobre o que ele vai fazer com as decisões do Dias Toffoli, mas quais são as pistas que decisões anteriores dele nos dão sobre a atuação dele? A gente teve um ministro que ali, vamos pensar na trama golpista, no 8 de janeiro, né, que ele foi muito visto porque divergia, não totalmente como outros ministros, né, como o ministro Luiz Fux, mas divergia de alguma forma sobre a condução e a condenação dos réus da trama golpista. No 8 de janeiro, a mesma coisa, com quem foi preso ali, depois foi julgado por ter participado dos ataques às sedes dos três poderes. Então, mostrou ali um lado que era um pouco divergente dos outros ministros, né? Atenuando um pouco aquela linha dura que estava sendo pregada pelos outros ministros. Mas aí a gente precisa entender se isso também vai ser levado para o Banco Master. Por que eu digo que é uma posição muito difícil? Porque ele vai ter que olhar para dois lados. Nesse momento, Thaís, uma crise institucional, então está nas mãos também de André Mendonça, para além do julgamento e das questões envolvendo o Banco Master, a crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. Está nas mãos dele entender ali exatamente em que ponto dá para recuar ou não das decisões de Toffoli e de que maneira a sociedade vai ver esse recuo. Vai ver como o recuo da Suprema Corte em relação ao que estava sendo decidido ali pelo ministro. Isso pode fragilizar ainda mais a imagem de uma instituição tão importante num ano eleitoral também. E, por outro lado, uma pressão do mundo político. A gente sabe, está colocando aqui por diversas vezes, esse é o ponto essencial dessa discussão, sobre todos os atores políticos envolvidos. Tem alguns que a gente sabe, outros que não apareceram. Isso tem a ver com um partido político, com integrante do Congresso Nacional. Que tipo de pressão será feita sobre André Mendonça e qual será a resposta do ministro a isso tudo? Então, ele vai ter que jogar entendendo esses dois lados. A crise que está colocada e está posta dentro do Supremo Tribunal Federal e também o andamento de uma investigação que é importantíssima para o mundo, para o Brasil inteiro. Então, uma posição de muito poder para André Mendonça nesse ano de 2026, o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também muita responsabilidade para equilibrar aí esses pratos todos. Excelente, Juliana. Obrigada.